Ah, você apareceu! Já voltou das aventuras? Olá, aventureiros e aventureiras, sejam todos muito bem-vindos ao Union RPG. Assoprem seus dados, joguem sal neles, coloquem no micro-ondas, porque se cair erro crítico, saiba, o seu coleguinha do lado que vai tomar o dano. Pessoal, no vídeo de hoje, nós traremos aqui uma discussão, na verdade, que tivemos no último vídeo, né, sobre quais seriam nossas melhores qualidades como mestre de RPG. E se você não viu, eu vou deixar aqui no card, quando eu descobrir como é que faz isso, do último vídeo, como sobre a gente falando os principais, o que faz uma mesa de RPG ser boa, certo? E bom, nisso surgiu os próximos 3 temas dos próximos 3 vídeos, mas aqui agora nós traremos o Mestre Sam para dar fala para ele sobre o que nós diremos hoje, que é combate. E claro, traremos um especialista aqui hoje. Vai, Mestre Sam. Fala, galerinha, meus queridos, meus consagrados. Esse é um vídeo que eu dedico principalmente aos mestres, tudo que eu vou falar aqui, mas também espero que os jogadores que assistirem as minhas dicas miraculosas de execução de jogadores, eles aprendam também a pensar um pouco fora da caixa aí e sobrevivam melhor aí nas futuras mesas de RPG deles. E aí, para esse vídeo, pessoal, a gente preparou uma dinâmicazinha um pouco diferente, né? O Mestre Ganho e o Mestre Corvo aí, eles separaram algumas perguntinhas relacionadas ao quesito de combate. E eu tô sem saber de nada. Eles vão lançar aí as perguntas para mim, vou responder da melhor forma possível, da forma mais didática possível, passar o maior número de dicas aí para vocês e ajudar vocês a melhorar suas mesas de RPG. Então, sem mais delongas, eu tô ansiosíssimo aí para começar e comerciar de vocês agora. Beleza. Vamos começar com essa que ela é muito importante, cara. Mestre Sam, como você gerencia o ritmo de combate para que ele não seja, no caso, emocionante e também fluido? Ok. A minha maior inspiração para fazer o combate em si, que é a parte que mais me chama a atenção no RPG, é aquele combate bastante cinematográfico, né? Combate que a gente vê em animes, em séries, essas coisas, né? E, se vocês forem ver, um personagem muito importante do combate, que às vezes a gente não leva em consideração, é o cenário. Eu acho que não é nem a cereja do bolo, cara, ela é o glacê do bolo. É o cenário. Tu tem que fazer um cenário, fazer algo também. O cenário não tá ali, o grid não tá ali só para aquilo, entendeu? Tu tem que, ao longo da batalha, modificar o cenário. Colocar eventos para acontecer a tantos turnos. Por exemplo, em 3 turnos essa casa vai explodir, o vulcão vai entrar em erupção, vai cair um dragão do céu no meio da arena porque tá tendo uma treta enorme aérea. Essas coisas, cara, eu acho que dão uma fluidez e elas mudam a maré do combate. Aí, às vezes, tá muito fácil pros players, esse simples fato pode virar a maré, tornando o combate um pouco mais interessante. Eles vão ter que bolar outra estratégia, né, os monstros também, né, eles vão ter que se adaptar a um novo cenário. E pros jogadores também, às vezes tá muito difícil, os jogadores estão encurralados, tá todo mundo fudido. Às vezes alguma coisinha dessa serve também para ajudar. Então, cara, o cenário ele é um dosador da dificuldade perfeita, porque tu pode usar ele tanto para dificultar as coisas pros jogadores, quanto para facilitar para eles. Sem parecer que tu tá forçando, que tu tá aumentando a vida do teu boss, que tu tá aumentando o dano, tu tá pegando leve. Então esse aí, cara, eu julgo um dosador assim, 100%. Perfeitamente. Mas agora pensando na galera novata, né? Os cabaços de primeira viagem, que acabou de conhecer um RPG. Como que você faz um jogador novato se sentir útil ali no combate na hora? Com todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Pô, isso daí já vem daí um planejamento prévio, né? Vai parte do mestre mesmo, né? Tu conhecer o teu grupo ali, né? E tu vê, cara, o que cada um é, né? Eu conheci RPG um pouco mais das antigas ali, no tempo acho que da 4ª edição, se não me engano, né? Tinha meio que aquelas funções, né? Era o batedor, tipo, o tanque, né? Que eu chamo, né? Ali o suporte, essas coisas assim. Então, tu saber identificar que tipo de jogador é esse, eu acho que fica bem mais fácil depois para te encaixar
que ele seja útil naquela determinada função, entendeu? Claro que, como RPG é improviso, nem sempre sai 100% do jeito que tu quer, porque, né, tem o quesito dos dados. Mas tu, com a tua própria consciência limpa, tu sabe que tu deu a chance pra aquele personagem brilhar, sabe? Já teve casos até que eu tava esfregando a chance na cara do jogador ali pra ele brilhar, cara, e ele simplesmente não, ele cagou, ele agiu meio diferente do personagem dele, e aí, pô, ficou, entendeu? Mas a chance tava ali, pô. É um negócio bem tenso de sempre acontece, né? Aqui, ó, aqui pra você fazer isso. A alavanca até se mexe pra baixo. Mas tá, Mestre Sam, você comentou sobre essa dinâmica de usar o cenário, mas vamos supor em um caso, quando o combate começa a ficar meio parado, meio imprevisível, quando você vê que tá acontecendo isso, quando começa a ficar repetitivo, o que você faz? Aí veio o nosso queridinho dos jogadores da RPG, digamos assim, nosso queridíssimo Dark Souls, né? É um prato cheio, pô. O boss tem que ter uma segunda fase também, cara. Ele tem que ter, quase obrigatório. Eu costumo fazer uma segunda fase, às vezes, e ela fica mais fácil, entende? Porque eu levo a consideração de que o boss está se gastando para tentar derrotar o grupo, entende? Então, às vezes, ele começa com certos recursos e a segunda fase dele ele é um pouco mais nerfado, ele tá cansado, ele tá, sabe? Mas claro que o contrário acontece. Um exemplo recente até, que tá bem fresco aqui na minha memória, ele é um boss mesmo, né? Uma campanha assim mais level baixo. Ele é um carcereiro, né? Que ele tá daí protegendo lá uma fortaleza de um escravo lá. O pessoal tem que libertar esse escravo. E o chefe dessa prisão, digamos assim, ele não tá, né? Então o carcereiro ele tá meio que de chefe. E quando os jogadores vão pra pegar, tá de noite, assim, tudo, os caras eles estão reunidos na sala do chefe, eles estão bebendo pra um caralho, entendeu? E o combate daí com esse boss e os ads dele ali, que são os amigos e os companheiros, eles estão bêbados, cara, eles estão muito bêbados. Sim. Então essa primeira fase eles começam nerfado, eles começam tendo um ônus de -3, sabe, nos testes dele. Muito bom. Mas a cada tantos turnos, esse ônus vai diminuindo, até zerar. A hora que zera, o boss tá 100% de novo. Aí o pau começa a quebrar. Legal. Entendeu? Eu nunca pensei nisso, não. Exato. Interessante. Vou roubar. Então, tu dá essas segunda fases, pode ser tanto pra nerfar o boss quanto pra buffar, né? Só uma coisa que eu aconselho. Se tu planeja buffar o boss na fase, tu bufa. Nem que, tipo assim, fica escancarado que é pro grupo fugir. A mesma coisa, o contrário. O grupo já tá espancando o boss na primeira fase e tu quer nerfar, tu planejou que nerfa, cara. Nerfa pra mostrar que o grupo tá forte, que eles se saíram bem naquele combate. Verdade. Já se tu for um mestre mais controlador, faz o seguinte. Planeje 3 fases. A fase depois de nerf e a fase de buff. E aí, de acordo com o fluxo do combate, tu encaixa ali a fase que tu optar, que tu acha melhor, entendeu? Se tu vê ali que os jogadores estão achando o teu combate muito fácil, usa a segunda fase que o boss fica buffado. Ou, se tá muito difícil, usa a segunda fase que o boss fica nerfado. Mas sempre com planejamento e uma explicação, né, bem plausível para que isso esteja acontecendo. Isso vai deixar a atenção dos jogadores meio que agarrada ali, pra eles meio que tentarem deduzir, acho que aqui o boss tá indo de comes e bebes, vamos continuar investindo, né? Ou vocês estão achando que tá muito fácil, só descer o cacete. Mas, tá puxando isso aí que você disse, a primeira fase, que os homens estavam bêbados, né? E não necessariamente era só o boss. Fica o meu questionamento aqui, como você prepara o quesito de incluir estratégias no game, né, ali no combate, e tanto as mecânicas, sabe? Cara, eu gosto muito de planejamento e estratégia. Eu admiro muito isso, né, dentro do RPG, principalmente nas pessoas. Eu acho que dentro mesmo do RPG, como o meu social, eu confesso que ele é bem fraco, e aí vai ter o Mestre Corvo aí pra nos ajudar isso nos próximos vídeos,
O meu social é muito fraco. Então, eu aproveito esse meu ponto fraco e eu anexo ele a essa informação do combate. Então, os jogadores, eles irem atrás de informações antes de enfrentar um boss que eles sabem que vão enfrentar, já dá bastante vantagem para eles, né, nessas mecânicas, né? Por exemplo, teve uma campanha que eles tinham que resgatar lá uma moça pra guilda e tudo, que é meio clichêzão ali, que foi até do GTA, tá? Eu conto essa história em outro vídeo. Rapaziada. É a missão da namorada do CJ, tá? Eles tinham que resgatar ela lá e tal, e aí o complexo lá onde ela tava, ao invés de ser a casa pegando fogo, tal como no jogo, era de gelo, cara, tipo um laboratório assim, sabe? De gelo e tal, e lá dentro o guardião da parada era um Yeti com uma armadura de gelo, sabe? E o Yeti, ele já tem uma CA bem altinha, e eu aproveitei isso aí com uma armadura de gelo e buffei essa CA dele, cara. Acho que ele tinha mais 5 de CA por conta dessa armadura de gelo. Só que o que mantinha aquele lugar gelado e mantinha aquele Yeti, né, nessas condições, era, como eu disse, era um laboratório, era algo meio tecnológico, sabe? Era algo que poderia ser desativado. E ao desativar esses ar-condicionados, entre muitas aspas, a armadura ia, consequentemente, ela ia começar a derreter, ele ia perder CA, ele ia perder muito bônus de muitas coisas. Ele ia começar a ficar com calor, enquanto os jogadores estariam na temperatura ambiente. E também danos de fogo também derretiam um pouco dessa armadura, sabiam debilitando ele. Só que enquanto... Aí entra o cenário que eu falei lá no início. Enquanto o cenário estivesse ativo, resfriando, mesmo que eles reduzissem a CA ali com golpes de fogo e coisa arada, depois de X turno a CA retornava, sabe? Claro, eu narrava tudo pra tentar deixar isso o mais claro possível. Você vê, cara, a armadura tá derretendo, e depois, cara, a armadura parece que ela tá se regenerando, assim, ela volta, ela sai fumaça dela, né, do contato entre o ar frio e o calor, mas ela se reconstitui. Moral da história, eles não conseguiram bancar o Yeti, daí eles desistiram, cara, eles deram pra trás, não deu, sabe? Mas o Yeti também não matou ele, sabe? Porque ele era um guardião, cara, ele só queria de fato proteger, entende? Uma outra coisa que é bom manter na cabeça, que os monstros, né, os bosses também têm uma certa função ali, né? Não dá pra sair despirocando assim, fala louco. Eu acho que é isso. É muito bom você falar sobre isso, que é uma ideia excelente, cara. Mas em relação a bosses e a esses encontros, como é que você planeja a dificuldade para esses encontros? A famosa o ND da criatura, nível de desafio pros jogadores. Cara, eu me inspiro muito naqueles adesivos de carro rebaixado, sabe? Dificuldade no talo. Brincadeiras à parte. Pessoal, eu costumo buffar também um pouco meus jogadores, né? Eu gosto bastante de dar itens mágicos, essas coisas assim, coisas que buffem a própria classe deles, o estilo de jogo deles, né? Eu gosto de usar bastante itens homebrew, assim, criados, né, por mim. E então eu não me preocupo tanto com o quesito da dificuldade, sabe? Até porque uma das minhas sessões mais aclamadas, né, foi um grupo ali nível 8, cara, de 5 pessoas, né, enfrentando um dragão adulto, um dragão azul adulto, tá? Sem nerf nenhum, um dragão azul adulto, um grupinho ali de nível 8, só que o buff do grupo era spell slot infinito, basicamente, sabe? E, cara, foi gostoso demais, cara, que eu não peguei leve nem um pouco. Eu usei estratégia também pra derrotar os caras, pra separar, e, cara, eles, assim, ó, a 1000 por hora, sabe? Cara, foi um combate, assim, que tenho certeza tá gravado aí na mente e no coração desse jogador. Hoje, né? A gente tem isso então, mesmo de... Então, cara, eu confio muito, sabe, nos meus players. Eu nunca faço nada absurdo assim, ou se eu acho que vai ser uma parada muito absurda, eu sempre deixo uma rota de fuga, né, pra eles, pra não ser tão um carrasco assim, né. É um ponto muito importante. Sempre dosando também, né. Mas o Sam, me fala uma coisa. E aqueles jogadores que eles tendem a sempre evitar o combate, sabe? Pô, que cada jogador tem uma sua questão, às vezes o grupo tem essa cultura de
querer evitar o combate. Porra, às vezes você gastou a semana ali, que você disse, preparando uma estratégia foda pra uma arena, um boss foda. Mas a galera, quando chega lá, na hora do vamos ver, eu acho que isso aqui não é pra gente. E aí? Cara, tá na chuva pra se molhar, né? O mestre tá sujeito a isso de todas as formas possíveis. Mas, cara, olha, eu acho que eu consigo contar no dedo, tem que forçar muito a minha mente pra... Às vezes que isso aconteceu. Assim como tem o Zé Conversa, tem o Zé Ataque, né? Então, enquanto um tá ali conversando, se tiver que rolar 3 dados pra fazer um teste, mano, o Zé Ataque juntou o machado e voou no pescoço do cara. É uma faca de 2 gumes bem afiada isso daí. Mas respondendo a pergunta mesmo sobre isso, cara, eu sinceramente, como mestre, eu acho isso maravilhoso. Eu até como jogador mesmo, amando o combate, eu tento, né, avaliar a situação e ver, pô, aqui não dá pra meter um socialzinho? Porque, assim como a questão ali do nível de dificuldade que eu falei, eu já planejo certos encontros menores ali, uns encontrozinhos aleatórios, que é justamente para serem skipados, sabe? Normalmente, né, o que a gente aprende ali, por exemplo, uma mestragem de D&D, que tu usa os encontros aleatórios para drenar recurso dos personagens, né? Eu já uso encontro aleatório para tentar eles drenarem recurso. O sábio deles é não gastar o recurso nesses encontros aleatórios, sabe? Porque vão ser coisas que não vão dar em muita coisa. É um encontro aleatório mesmo, pra justamente guardar pro boss, porque daí, como eu disse, nos boss eu não gosto de me segurar, mecânica é a coisa torando. Então, quando o cara resolve ali no social, eu acho maravilhoso, cara, sinceramente. E eu sempre também penso, mesmo depois, sim, se for algo que me pegue muito de surpresa, eu sempre penso em algo pra recompensar eles de tal forma, tal como se eles tivessem derrotado, né? O boss ali, feito a luta e tudo mais. Às vezes é tipo uma estratégia, né? Você colocar um possível encontro, né? Mas ele tenha toda a chancela de ser resolvido no diálogo. Conversando ainda sobre esses combates, o Mestre Sam, vamos dizer a sua preferência. Vamos colocar 2 opções aqui pra você. Um mapa, um grid bem detalhadozinho, mostrando cada coisa ali, cada canto específico, ou uma boa narrativa? Qual você escolheria? Qual pesa mais aí na sua balança? Eu antigamente escolheria o grid bonitinho, cara. Depois de certas experiências, a narrativa, cara, ela muda. Ela muda tudo, cara. Ela muda o combate. Né? Falando de combate, ela muda o combate. Porque, por exemplo, assim, se tu colocar um grid detalhado, o pessoal fica fixado ali, fica procurando algo ali que eles querem encontrar, que acham que é um segredo, alguma coisa, uma mecânica e tal, e eles ficam muito atrelados naquilo, eles ficam presos naquilo. Quando é um mapa, assim, né, uma narrativa, como falou, mais aberta, cara, é tão gostoso quando o personagem pega e fala assim, mestre, eu quero olhar assim, nós estamos lutando no deserto, né? Sim. Eu posso pegar areia e jogar no olho do cara? Mano, pode, claro que pode, meu. Entendeu? Usar, dar condições, dar desvantagem, usar o que tem ao seu redor, entendeu? O Krav Maga do RPG. Sim. E eu acho isso sensacional, cara. Até uma vez, por exemplo, era um combate em teatro da mente que eu estava jogando, né? E o boss lá, final, ele era um senhor das múmias. E aí, cara, foi legal porque, tipo assim, tinha uma ação de covil lá que o mestre colocou, mano, era um sarcófago, assim, girando entre nós, sabe? Meio que formou uma gaiola de sarcófago, assim, girando. E depois de tanto tempo, cara, um sarcófago abria e tentava puxar alguém pra dentro daquilo, sabe? E aí a gente começava, tem algum objeto, tem alguma coisa aqui, não sei o que. Tem vasos antigos de cerâmica e tal. Cara, quando um caixão abria, assim, nós, tipo, jogava o objeto, sabe? Que o caixão daí pegasse aquilo e levasse no lugar de alguém, entende? E aí, assim, cara, foi muito da hora aquele combate. Inclusive, sabe? Inclusive, mais uma ideia excelente, com certeza vou usar. Fiquem espertos aí, os jogadores. Mas, Sam, me fala, assim, às vezes, o jogador, a peça rara que a gente tem no mundo RPG, você tá num possível encontro ali, não é encontro, né? Sei lá, é um festival, é pra galera poder
fazer compras, é pra galera, né, ter um momento ali, final de jornada do One Piece, que é beber, é comer, é dançar. Mas tem um Felizardo que acaba fazendo alguma coisa e acaba gerando um confronto, sabe? O até, tipo, vou dar um exemplo que eu tava mestrando muitos anos atrás. O contexto era, o grupo foi falar com o Lorde de uma vila ali, o filho tinha sido sequestrado. E o grupo ia investigar, né, o sequestro desse filho. E tá, o Lorde ali com todos os itens pra poder dar pros jogadores, etc, né? Dar aquele buff pros jogadores. Só que teve 2 jogadores, um druida. Ele começou falando assim, como se seu filho foi sequestrado? Você é um irresponsável, você tem tantos guardas e como assim? Cara, na hora eu pensei na consequência, tipo, o Lorde vai deixar esse comentário barato assim, você é um irresponsável, você é um pai ruim. Como você deixou seu filho... Cara, beleza, vamos ter um combate aqui. Aí vai atrás de ficha. Cara, como você lida com encontros assim que não tá no seu planejamento? É complicado, né? Eu até ia partir do princípio de que quando um não quer, 2 não brigam, né? Mas qualquer mestre de RPG sabe que no RPG não é assim que funciona. Infelizmente, né? Mas, cara, se eu acho que já me aconteceu muitas vezes mesmo, é sempre assim, cara, se tu botar uma autoridade importante, o pessoal pira. Cara, se ocorre de desencadear um combate assim, meio sem eu esperar, eu interrompo a sessão, eu falo, galera, beleza, vocês me pegaram, não esperava por isso, vou encerrar a sessão por aqui, por hoje, eu vou planejar esse combate e aí na próxima sessão a gente começa nesse combate. Porque, como eu disse, pra mim o combate é um pilar central, cara, e eu não gosto de fazer combate meia boca, sabe? Depois eu fico muito frustrado com isso. Entendi. Então eu prefiro parar a sessão ali, fiquem conversando, se quiserem aproveitar aquele tempo, fiquem conversando, fiquem batendo um papo, vão assistir o Union RPG. E aí na outra semana, cara, planeja bonitinho, pensa, né, nesse teu exemplo, o Lorde tá aqui, ele tá com tantos guarda-costas, tem guarda não sei aonde, tem arqueiros de prontidão, e aí, sabe, tu começa a botar o cenário trabalhar, tem civis na volta, muita coisa, entende? Eu acho que fica muito pesado, tanto pro mestre quanto pros jogadores, porque às vezes é um Zé só que vai fazer isso aí, né? O resto do grupo fica bem frustrado também, né? E aí tu dá a plateia pro palhaço é complicado, né? Então melhor tu para ali, planeja tudo, daí depois deixa algo que pelo menos, né, a galera que não queria se envolver nisso, pelo menos se sinta entusiasmada em fazer, vai saber que vai vir aquele combatezinho mais, sabe? Mais elaborado, perfeitamente. E um dos pontos mais importantes de quando os jogadores se engajam no combate, né, Mestre Sam? É pensando no que eles vão ganhar após esse combate. Um conjurador ali, quando vai lutar contra outro conjurador, já vê já aquele cedro soltando magia, mas nós mestres sabemos que esse cedro não pode chegar nas mãos dos jogadores. Mas você, como você colocaria a recompensa pro grupo em si? Cara, é uma das minhas partes favoritas também. Às vezes eu sou tão psicopata, eu começo a planejar o combate pelo loot. Sério, é que eu gosto, cara. E eu gosto muito de criar meus próprios itens, tá? Não vou lembrar, eu acho, nenhum exemplo assim de cabeça, mas todos os itens meus, assim, na maioria das vezes eles são criados, assim, né? São adaptados ali, até porque eu acho que vai colaborar com o andamento da história ou com a classe ali de algum jogador e tudo mais. Mas enfim, falando sobre a recompensa, um certo erro que eu vejo bastante, uma dificuldade que eu observo bastante nos mestres quando vão nesse quesito de recompensa de combate, é o seguinte: os mestres eles não dão recompensa de combate. Aí, né, o cara vai começar, por que tu não dá, cara? Porque, tipo assim, é um jeito de tu evoluir teu jogador além do XP, além do nível que tá na ficha. Pra mim, que cria meus itens, é um jeito de eu dar um poder que eu queria que tivesse ali no sistema, entendeu? Por exemplo, agora, na minha última campanha de Pathfinder que eu tava mestrando, tinha um mago lá, que ele queria ser todo necromante, lá todo das trevas e tal. Cara, ele encontrou uma tabuleta antiga, assim, lá dos primeiros bagulho, que depois que
ele decifrou, assim, ele assumiu uma Shadow Form, assim, que a gente chamava. Ele ficava todo preto, assim, sabe, escuro. E ele ganhava bônus lá nas magias e tudo, e depois que o efeito passasse, ele sofreu uma loucura, sabe, de curta duração ali nas primeiras coisas, sabe. Que era um bagulho meio tipo assim, Old God, assim, sabe, que tava dando aquele poder pra ele. Legal. E dava muita identidade pro personagem, sabe. Então, cara, eu acho que o item, o loot, ele faz parte também do combate. Voltando ao que eu tava falando, com uma certa dificuldade, aí o mestre fala, tu pergunta, né, por que tu... Qual é a tua dificuldade da item mágico? Aí o cara diz assim, eu planejei o combate assim, se assado. Eu vou enfiar o item aonde? Onde é que o cara vai pegar o item? E beleza, cara, eu já tive essa dificuldade. E aí, por que tu não faz o teu boss ter esses itens mágicos que tu quer dar pros caras? Entendeu? Esse exemplo do cara que eu falei lá do carcereiro bêbado, ele tem itens mágicos, ele tem 3 itens mágicos. Então, com ele. Ele não sai falando que o item é mágico, alguns efeitos são passivos. Entende? Depois o jogador mais sagaz, ali, um Detect Magic, ele entende que, esse cara, um humano normal, ele não sofria tal condição por causa disso, então agora tá explicado. Entendeu? É um jeito também de tu buffar uma mecânica do teu boss, anexar a recompensa, né? E prestigiar o jogador com a curiosidade deles ali, com a sagacidade e tudo mais. Então acho muito, muito importante aí. O item, o loot, ele faz parte do combate, na minha opinião. Aventureiros, pra gente puxar as considerações finais aqui, eu gostaria de propor um desafio pro mestre Sam. Sam, tendo em visão que eu e o Gam somos 2 jogadores. Eu quero que você imagine agora uma arena, um boss, possíveis mecânicas e o possível tesouro, / recompensa. Pode ser? Beleza. Sou conjurador. Sou conjurador. Sou guerreirinho. Sou conjurador. A arena, ela é um bagulho bem rústico. É uma arena órquica e ela é só um buraco, como se fosse uma fenda no chão, uma cratera. Então ela não é redondinha, ela não é bonita nem nada. Ela tem algumas estalagmites, né, que são aquelas pontas assim que saem do chão. E os orcs, cara, eles, por alguma coisa, uma crença religiosa deles talvez, um depósito de lixo humano, orgânico, digamos assim, deles, que eles investiram numa caverna, por algum motivo, cara, esse lixo ele tomou forma, ele começou a reagir por conta própria. A criatura que sai daquelas cavernas quando vocês estão prontos para enfrentar, uma criatura grotesca, sem uma forma muito aparente, ela parece ser retorcida, assim, ela tem o tamanho de um gigante, mais ou menos, da colina, assim, uns 2 a 3 metros. Ela é toda retorcida, a criatura tem 3 braços, assim, ela anda toda desengonçada, às vezes ela se pecha nas paredes, estruturas, causando alguns tremores, porque ela é pesada também. Ela deixa um rastro de excremento quando ela vai andando, e parece não ser algo muito bom para pisar lá nessa substância. Tá? Querem saber a mecânica também? Isso. A criatura tem vários olhos espalhados pelo corpo, e eu, mecanicamente, pontuaria alguns números certos da rolagem. Por exemplo, se fosse um 22, eu rolaria o dado, e com os bônus vocês batessem 22, vocês acertariam um olho da criatura. Isso daria um certo stunzinho nela ali, ela ia ficar um pouco vulnerável ali aos danos de vocês, e beleza. Vocês podem usar o cenário, as estalagmites, tentar derrubar ela em cima de alguma, o que pode garantir com muita precisão que ela vai espetar um desses olhos aí, que é o sentido dela, e beleza. E depois da criatura ser derrotada, vocês seriam recompensados pela tribo orc, que propôs esse evento para vocês, com alguma arma órquica cultural deles, talvez uma espada de osso grande que tenha bônus em derrubar criaturas maiores que vocês. Ela é de fácil acesso e ela consegue uma facilidade em derrubar criaturas maiores. E também a própria criatura pode ter pro conjurador nosso algum objeto, alguma pedra, alguma coisa que estivesse animando ele.
ele com um testezinho simples de arcano, sabe que juntando esse orbe, esse ânima de vida aí que ele encontrou, com mais alguma coisinha, ou mais uns estudos, mais algumas pesquisas, ele consegue talvez construir um golem de carne pra ele. Muito bom mesmo. Mano, salva de palmas aqui pra este homem, filho. Na moral, filho. Puta que eu pariu. Esse mano é um gênio, velho. Mas que conversa Obrigado, boa, obrigado. construtiva, excelentes ideias. Eu vou roubar. É. Você também aí, ó. Nós Fica à roubaremos. vontade, fica à Não vontade, percam. roube. Peça pro seu jogador roubar de ti também. Exatamente. Vamos fazer. Galera, o dia que eu sentar pra jogar uma mesa, eu quero ser desafiado, cara. Treinar muito pra isso. Mas, aventureiros, compartilhem nos seus grupos de RPG. Mandem esse vídeo para o seu mestre, para que ele pegue essas dicas e deixe a sua mesa ainda melhor, tá? Deixe aqui nos comentários o que os nossos ouvintes deixaram no comentário, rapaziada. Eu acho Tá. que eles vão falar que eles nunca iam querer ter eu como mestre, mano. Não ia ser ter O povo reclama muito disso. Ou comenta aí um boss que você quer enfrentar, ou aquele boss que você quer ter a recompensa dele em si. Tá? Não Cara, perder eu nada. sei que a internet é um mundo longo, cara. Eu tenho certeza que também tem ideias mirabolantes dessas, também até melhores que as minhas aí do pessoal que acompanha o canal, cara. Então compartilha também essa ideia aí com nós, pra que eu, quando for, né, fazer um massacrezinho aí no meu jogador RPG, possa também roubar-tilhar a sua ideia. Mas é isso aí, pessoal. Fiquem à vontade nos comentários, deixem o seu like e todos sejam muito bem-vindos ao Union RPG. E uma última pauta, para quem tem dificuldade em social dentro do RPG, conectar tramas, fazer tramas e plot twists e tudo mais, não perde o próximo vídeo com o nosso queridíssimo Mestre Corvo. Eu vou me vingar dessas perguntas e ele vai ensinar muita coisa para nós. Então, também vou trazer até o próximo desafios. vídeo, galera. Deixa o like aí. Bora lá. Desafios. Que o Deus dos dados lhe deem boas roladas.